Olá, pessoas amadas por mim, começando mais um vídeo aqui desse canal. Eu não sei quando é que esse vídeo está saindo, mas é o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2024, então feliz ano novo para vocês, meus insanos. Deve estar mega atrasado esse ano novo, mas feliz ano novo para vocês, que seja um ano muito abençoado, com muitas conquistas, muitas bênçãos, muitas vitórias, beleza? Muitos projetos, muito trabalho, muito money na conta. E segue firme aí junto comigo, comentes, que vai dar tudo certo, é sucesso. Aproveita e me segue aí nas outras redes, que eu também estou sempre falando de casa, estou, gente, trabalhando demais. Quando eu não tô aqui, eu tô lá, mas eu nunca fico parado, falou? Comenta uma coisa aqui bem bacana pra você aparecer no nosso próximo mural insano. E é isso, aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. Ellen Holly Maddox nasceu em 26 de maio de 1947 em Longview, Great Country, Texas. Na época do caso, ela tinha 30 anos. Mas ela foi criada na pequena cidade de Tyler, no Texas. Holly era a mais velha de 5 irmãos. Seus pais se chamavam Fred e Elizabeth Maddox. No ano de 1965, Holly se formou no ensino médio e mudou-se para Filadélfia para poder estudar na Bryan College, onde se formou em inglês no ano de 1971. Ela era descrita como uma mulher criativa, inteligente e bonita. Ela gostava de pintar cartões de aniversário à mão, amava fazer aulas de balé e gostava de fazer biscoitos açucarados para os seus irmãos. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o outro protagonista do nosso caso. Ira Aaron nasceu em 15 de maio de 1940 em uma família judia de classe média. Ele estudou na Universidade da Pensilvânia, onde recebeu seu diploma de graduação em inglês no ano de 1963. Ele se tornou ativo em grupos ecológicos e fez parte dos movimentos de contracultura nas décadas de 60 e 70. Ira foi palestrante no primeiro evento do Dia da Terra e mais tarde afirmou ser o criador do Dia da Terra, mas os organizadores do evento desmentiram suas afirmações. Ira foi professor de inglês na Temple University durante o período de 1 ano. Seu contrato não foi renovado e ele admitiu que desprezava o mundo acadêmico. O Ira se denominava o unicórnio porque o seu sobrenome em judeu-alemão significava um chifre e ele gostava que as pessoas chamassem ele dessa forma. Ele também ostentava vários símbolos da paz na sua roupa, ele era um ativista ambiental e ele gostava de protestar contra o sistema. Então ele tinha ali suas causas e ele era muito bom nos seus discursos. E as suas palavras encantavam as pessoas, ele tinha ali até uma certa relevância, alguns seguidores. E uma dessas pessoas que ele acabou encantando foi a Holly. Eles se conheceram na Filadélfia, Pensilvânia, num restaurante chamado La Terrace. E aí daí eles iniciaram um namoro. E alguns fatos sobre o Ira é que ele era extremamente narcisista, ele se achava o tal, ele achava que ninguém era melhor do que ele. Ele gostava de dizer que ele era como uma energia global, um catalisador para unir pessoas super importantes. Ele também gostava de chamar de energia uniplanetária e o Sol também, tipo assim, porque ninguém brilhava mais do que ele. Então essa aí era a vibe dele. Como eu falei para vocês, ele começou a reunir alguns seguidores, ele tinha seguidores que, sei lá, gente, agiam de uma forma estranha. Às vezes o Ira palestrava dentro de casa, tipo, tomando banho dentro da banheira e enquanto ele estava banhando, ele estava palestrando e em volta dele ficavam seguidores sentados, ouvindo atentamente cada palavra que ele falava. Ele era muito bom de lábio. E ele enganava muita gente dizendo que ele tinha criado o Dia da Terra. Você já deve ter ouvido falar desse dia. É muito famoso lá nos Estados Unidos, quando na verdade não foi ele. O que aconteceu na verdade no Dia da Terra, no primeiro evento que reuniu milhares de pessoas, é que devido ao status da comunidade ambiental local, o Ira foi permitido subir no palco. Então no dia 22 de abril de 1970, na Filadélfia, eles deixaram ele subir no palco principal e ele falou durante 30 minutos. Tem essa foto aí dele
discursando, e ele agia como se ele fosse o criador do dia. Ele era muito persuasivo, então ele sempre atraía pessoas com muito dinheiro e falava das suas causas ambientais para arrancar a grana desse povo. E ele falava principalmente que ele criou o Dia da Terra e as pessoas ficavam comovidas. E ele também era uma pessoa muito educada, ele era descrito como uma pessoa muito doce. Isso aí encantava muitas mulheres ricas, muitas pessoas que também lutavam pelas causas ambientais. Já na sua vida amorosa, ele estava muito longe de ser um doce. Uma das mulheres que se relacionou com ele, namorou, ele estrangulou ela até ela perder a consciência. E uma outra mulher que ele também se relacionou, ele já chegou a bater na cabeça dela quebrando uma garrafa. E ele tinha um diário, e nesse diário tinha uma frase escrita: o que marca um fim de um relacionamento é a violência. E com a Holly não seria diferente, ele também era agressivo com ela. Uma amiga da Holly chamada Andrea uma vez reparou que ela estava com uma marca roxa no pescoço. E ela perguntou para ela o que teria acontecido, e a Holly disse que foi o Iran que fez isso. Então ele abusava dela tanto psicologicamente como fisicamente. E mesmo assim a relação deles durou 5 anos. E aí em 1977 a Holly resolveu se separar dele e ela acabou se mudando para Nova York. E ele ficou no apartamento dele sozinho, porque nesse tempo que eles namoravam, a Holly morava junto com ele. Só que aí eles terminaram e ela acabou se mudando. Em Nova York, a Holly acabou arrumando outro namorado chamado Saul Lapidus. E aí, no dia 9 de setembro de 77, a Holly resolveu voltar para Filadélfia. Ia ser uma viagem rápida. Isso porque, como eu falei, ela morou com o Ira e as coisas dela estavam na casa dele. E ele já estava ligando e ameaçando que ia jogar as coisas dela na rua. Alguns pertences, roupas. Eu não consegui encontrar especificamente o que era, mas eu acredito que eram coisas importantes para ela ter voltado ainda para buscar. Então ela voltou para Filadélfia no dia 9. E aí depois dessa visita, a Holly não deu mais notícias, ela não ligou para a família, não atendia ligações, ninguém sabia notícias dela e o Ira também disse que não sabia sobre ela. E a polícia demorou muito para agir nesse meio tempo. É claro, eles foram até a casa do Ira, só que o Ira disse que a Holly tinha aparecido lá sim e que ela tinha saído para comprar tofu e couve-flor e ela não tinha retornado mais. E a polícia achou ok, não entrou na casa, não investigou, e eu acho essa parte assim muito estranha, porque nem a casa eles olharam, eles simplesmente acreditaram nas palavras dele e continuaram a busca. E esse fato que eu falei da polícia ter ido à casa do Ira só aconteceu semanas depois da Holly desaparecer. Nesse tempo que a Holly estava desaparecida, a fama do Ira explodiu, ele começou a dar várias palestras em universidades, como Harvard, por exemplo, e a sua lista de fãs só crescia cada vez mais. E aí essas semanas que a Holly estava desaparecida se tornaram meses e ninguém tinha nenhuma notícia dela. Até que os vizinhos do Ira começaram a reclamar de um mau cheiro que estava vindo e parecia ser do apartamento dele. E o vizinho também de baixo disse que tinha um líquido escorrendo pelo teto dele, né? Que no caso o Ira morava em cima, ele embaixo. E do apartamento do Ira estava escorrendo um líquido muito esquisito. Eles fizeram várias reclamações, ligaram para a polícia, mas essas denúncias nunca levaram a nada. A polícia nunca respondeu, nunca fez muito caso. Então a família da Holly contratou um agente aposentado do FBI, que se uniu a outro agente aposentado. Claramente a investigação deles levou à ira, não era muito difícil, mas eles precisavam trabalhar juntos com a polícia para poderem fazer a prisão. Os investigadores levavam as informações ao detetive de Chitwood, que conseguiu obter um extenso mandado de busca para entrarem no apartamento de Ira, que ficava no 2º andar. No dia 28 de maio de 1979, 18 meses após o desaparecimento de Holly, a polícia conseguiu entrar no apartamento de Ira. Assim que a polícia entrou no apartamento, já sentiu um odor muito forte que vinha da varanda. O cheiro levava a um armário. Lá eles encontraram as primeiras evidências de um crime. Lá estava a carteira de identidade de Holly e suas roupas, que usava no dia que desapareceu. Também tinha um livro que chamou a atenção pelo tema, de como mumificar cadáveres. Bem no fundo do armário havia um baú trancado, parecia ser de lá que vinha o odor. Chitwood arrombou o baú com um pé de cabra. Dentro estava o corpo de Holly com a sua mão mumificada. Nesse momento, Iran ficou parado olhando para o baú. Chitwood disse olhando para ele:
Parece que encontramos Holly. Ira respondeu: você encontrou o que encontrou. Então Ira acabou admitindo, ele disse que atacou a Holly por trás, ela não viu, ele atacou com um golpe na cabeça dela, e aí tirou a vida dela por espancamento, depois colocou o corpo dela dentro do baú. Ele foi preso, só que aí ele foi liberto para aguardar o julgamento em liberdade, porque ele pagou a fiança de $40 mil. Poucos dias antes do seu julgamento começar, no ano de 1981, o Ira acabou fugindo para a Europa usando o pseudônimo de Eugênio. E ele viveu, gente, na Europa durante 17 anos. Ele também morou na Irlanda, na Suécia. Na Suécia ele conheceu uma mulher chamada Annika Flodder e ele acabou se casando com ela. A Annika era muito rica. Eles acabaram se casando e finalmente se estabeleceram na região francesa de Shanghai, onde ele e Annika viveram uma vida de luxo por quase 2 décadas. Na Pensilvânia, como Ira já havia sido indiciado, o estado a revela pela morte de Holly em 1996. Julgamento a revela significa que a pessoa sujeita não precisa estar presente fisicamente. O julgamento pode acontecer sem a pessoa participar. O Ira foi preso na França, ele acabou sendo descoberto, só que a extradição dele para os Estados Unidos foi um processo um pouco complicado, porque nos termos dos tratados de extradição da França e dos Estados Unidos, qualquer um dos países pode se recusar a extraditar a pessoa, dependendo de algumas circunstâncias. Apesar do Ira não ter sido condenado à pena de morte, ele ficou com medo de voltar e ser condenado à pena de morte, porque agora na Pensilvânia, na época, né, poderia pegar essa pena. E se fosse para ser preso, ele preferia ficar na França, porque lá eles não tinham pena de morte, eles tinham abolido isso. Só que aí as autoridades da Pensilvânia disseram que na época que ele foi condenado, no caso, não tinha pena de morte, ele foi condenado à prisão perpétua, então ele não poderia ser condenado agora à pena de morte, porque já tinha saído ali a sua sentença. A próxima jogada do Ira envolveu a lei francesa e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que exige um novo julgamento quando o cara foi julgado à revelia, incapaz de representar sua defesa. Com isso, o Tribunal de Bordeaux rejeitou o pedido de extradição. Enfim, então a extradição dele foi negada e essa parte dessa briga dele para não voltar para os Estados Unidos é muito longa, gente. É uma briga muito longa. Só que aí foi aprovada uma lei que agora eu não vou me lembrar por que foi, só sei que essa lei impactou diretamente o caso dele. Essa lei foi criada lá justamente para o caso dele, para que eles conseguissem extraditar ele de volta para os Estados Unidos. Essa lei foi aprovada e aí ele teve que voltar para os Estados Unidos. Quando ele ficou sabendo disso, ele tentou tirar a sua própria vida, querendo cortar a sua garganta. Ele traçou todo um plano para fugir para Cuba que não deu certo. E aí ele apresentou o seu caso para o Tribunal de Direitos Humanos Europeu, que também negou, né, o seu pedido. No dia 20 de junho de 2001, o Ira foi extraditado para os Estados Unidos e processado pelo assassinato da Holly Maddox. Durante o novo julgamento, o Ira se defendeu e ele disse que ele não era o culpado, apesar dele já ter falado que era. E ele disse que, na verdade, a Holly foi atacada por agentes da CIA que tiraram a vida dela e agora estavam tentando incriminar ele há anos. O julgamento de Ira foi rápido, com provas físicas encontradas no apartamento dele. O seu histórico de violência doméstica também contribuiu muito para sua condenação. O autodenominado futurista foi condenado à prisão perpétua no dia 17 de outubro de 2002. Depois de 2 horas de deliberação, o julgamento, que durou 1 mês, foi concluído. Ele foi mandado para o Centro Correcional da Pensilvânia, onde permaneceu o resto de sua vida. Em 3 de abril de 2020, o Ira acabou falecendo aos seus 79 anos de idade. Ele morreu de causas naturais, sozinho e atrás das grades. E mesmo provando que ele era o culpado, a mulher com quem ele casou, que era Annika, ainda defendeu ele, diz que o único erro dele foi ter fugido, mas que ela nunca considerou ele um homem violento, que ele nunca foi violento com ela. Sei lá, ela ficou passando pano depois de algumas entrevistas, assim, não dá nem pra me dizer aqui pra vocês o que eu penso sobre. Mas enfim, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta pra mim aqui o que você acha desse caso. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!